Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader especial de final de semana. Vamos tentar fazer um resumo do que aconteceu no período. Nós temos uma tarde fria aqui em São Paulo, 13 horas e 28 minutos. Dia 11 de 6 de 2022. Eu desejo um excelente final de semana a todos. Hoje tem Corinthians Juventude. Um grande abraço ao Fábio Figueiredo, Vlad, que é torcedor do Juventude. Uma vez eu falei que o Vlad gostava de churrasco, o Vlad é vegano. Falei numa live, depois eu corrigi. É um dos maiores profissionais que a gente tem no mercado, um caráter excepcional, já fez live comigo e é um orgulho ter a sua amizade. Então hoje Corinthians Juventude, Corinthians 7, Juventude 0. Cássio vai fazer o último gol de bicicleta. Pessoal, eu vou fazer um resumo aqui do que aconteceu no período, né? Na verdade eu tinha gravado um vídeo longo ontem. Eu tenho um programa que aponta qualquer alteração, não houve, estava com ruído. Aí eu tive que abortar e gravar esse novamente. Enquanto vos falo, tomo o energético Bali, o tropical. Primeiro, né? Observando aqui o Ocean 14, PL mais baixo em 20 anos, em relação preço-lucro. Fluxo estrangeiro. E eu coloquei uns stories lá no Instagram também, confiram, tem algumas informações. Fluxo estrangeiro, ele soma. Você pode colocar aqui duas sessões de praticamente 2 bilhões de saldo positivo. Quer dizer, eles estão comprando a uma quinzena praticamente. E aí você pega, por exemplo, ativos de guarda, como Ambev, né? Tem aqui uma mínima, um suporte interessante a 13,37. Você tem um sinal de fundo importante. Então, neste momento, para quem busca uma ação de guarda, que pode ser Ambev, pode ser Itaúsa, A4, na verdade, né? Por exemplo, a Ambev já tem um sinal. Itaúsa não. Mas o potencial de Itaúsa provavelmente é maior, né? A gente vê. Por quê? Porque, se bem que hoje, você olha a volatilidade histórica de Itaúsa, também está baixa. Então, seriam duas alternativas, assim como uma ação do nível de VEG 3, uma ação de guarda para quem quer bater renda fixa, né? Pô, VEG a 24, a 36 é uma coisa, a 24 é outra, né? Você está com 1/3 de desconto. Como se você tivesse visto uma BMW lá por 240 mil, está 160. Né? Você olha uma ação como Home, por exemplo, a R$13 é como se você fosse comprar uma Audi aí de 300 mil por 200, por 180. Pode continuar caindo, de repente não tem um fluxo comprador nesse momento? Pode. Mas se você tem uma visão de médio prazo, eu não estou falando em fazer trade. Guerrilha a gente faz também. Mas o momento é muito pretensioso, né? Você pensar numa guerrilha, alguns ativos até na venda é mais provável que tenha um movimento favorável, mas enfim, para quem pensa em carteira, eu acho que seriam alternativas interessantes, como a MER. A MER 3, se o mercado definir uma Selic terminal a 13,25, essa ação pode subir 50% em um mês. Não. Essa é a minha visão, né? Vamos falar um pouquinho de varejo, né? Então, por exemplo, você pega aí uma Gemate a R$4 é oportunidade histórica. Agora tem que ter paciência, que nem quando você monta um negócio, pessoal. Montou, às vezes dá muito certo. Mas eu quero fazer trade, eu quero ficar fazendo trade girando que eu vou ficar rico.
Você me apresenta alguém que fez isso. Inclusive, tem um camarada aí na internet, né? Tem mais de 100 mil seguidores aí. Ontem ele estava falando mal de uma galera que falou de Oi a R$ 20, né? E não fui eu não, tá? Só para ficar claro. Cara, primeiro, né? Para querer agredir um terceiro que nem existe... Eu procurei quem é essa pessoa que falou de Oi a R$ 20, eu não achei. Quer dizer, cria-se um inimigo imaginário, né? Criando uma tensão, um sentimento negativo no investidor. Ok, e a Oi eu sempre falei para vocês que era uma tranqueira, né? Que poderia valer 20, 30 centavos. Que, por exemplo, você fala em comprar... por exemplo, o camarada é doidão. Ele quer fazer um all-in, colocar uma grana, por exemplo, em AR3, em Semin. Acho que tem tudo a ver. Né? Que inclusive subiu ontem, tem o Mastro Bandeira. Ou ele vai numa Neogrid, por exemplo, ou até na Cash. Oi não. Faz sentido, a Oi não faz. Neogrid é uma ação que eu acredito que dobre nos próximos meses. Como eu acho que Redor vai dobrar também nos próximos meses. Agora, a Oi não, mas... e o próprio camarada, ele dá depoimento nos grupos fechados que ele está há 5 anos sem fechar o ano com lucro. Então, qual que é o segredo? Né, as operações que perde, esconde, eu não consigo entender essas coisas no mercado. Por isso que é provável que eu encerre minhas atividades no final do ano. Né? A gente vai lançar a imersão quando o mercado bater 126 mil pontos. E eu prometo mais 3 renovações. Né? Então, por exemplo, se a gente lançar em julho... setembro, novembro e de repente janeiro. E aí eu encerro. Porque esse tipo de coisa, né, de formadores de opinião, me fazem entender que talvez a gente não tenha um crescimento consistente. E grandes influenciadores que têm milhões de seguidores falam mais do mesmo. Então não... E trabalham para bancos e corretoras. Eu não vou ficar num negócio que talvez não... Eu sei que o mundo não é perfeito, que tem problema em todos os setores, né? Mas um negócio onde eu tenho dúvidas assim se o crescimento, né, das pessoas bem educadas financeiramente ele vai ser sustentável. E aqui, né, no caso de B3 e SA3, está numa região de suporte, mas pode sim alcançar a CLTA. Agora, pessoal, sem ilusões, né? Eu vivo no mundo real. A gente pega, por exemplo, uma ação como Robinhood, né? Que falava que era revolucionária, que ia mudar o mercado americano. A ação saiu de 85, está valendo 7,81. Quer dizer, essa história que você vai brigar contra o sistema e você vai vencer o sistema é uma grande ilusão. Não vai. O sistema está, né, há décadas, há séculos. Né? Robinhood é a maior prova que o sistema é o sistema, né? Que é mais de 90%. Mas, enfim, dá para você seguir o sistema, que é a estratégia do peixe piloto que eu sempre falo, né? De comer ali junto com os tubarões. Mas por que eu estou falando isso? Porque se você alavancar, alavancado qualquer vento é tempestade. Essa que é a grande realidade. Até rimou, né? Então, quando a gente fala de BBS3, é uma região interessante para uma compra, porque é uma LTA que foi respeitada anteriormente. Se for penetrado, projeta aqui 32, e eu vou fazer estratégia também se o mercado não der reação. Qual que é a ideia que eu falei no Telegram, no Instagram agora há pouco? O que seria um cenário interessante. O mercado entra em repique e começa a subir. E a gente vai subindo o stop. Pegou o stop, a gente entra na venda. E aí encerra o dólar. Né? Por exemplo, a gente virou vendedor no mini índice, eu não seria vendedor no índice e comprador no dólar. Aí a gente encerraria o dólar com algum nível de lucro e ficaria na venda bastante atentos, de repente, para pegar a reversão novamente. É a minha ideia para a operação no mini índice. No caso de Bradesco, né? Parece aqui um retângulo no semanal, só que
Também pode ser um recuo até a média de 21 que a gente vê aqui, bandas de Bollinger justapostas para início de uma reação. Pelo diário dá para imaginar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, Itaúsa sem sinal de fundo, Itube. Mas não é porque está sem sinal de fundo que isso impede o ativo de sinalizar fundo. São duas coisas absolutamente diferentes. Há algum espaço, até por inércia, né, para Itaú cair, de repente ela abre aqui embaixo, começa a subir, ou faz uma sombra inferior. O que eu penso, né, quando você tem uma LTA, como é o caso, e de repente ela nem é tocada e começa a subir, mostra alguma ansiedade, né, de potenciais compradores, e eu vejo como sinal muito bom. Então tem praticamente um triângulo, né? A Isambi, que é uma ação que nós temos em carteira, teoricamente, né, ela montou fundo aqui porque ela foi fora da banda de Bollinger, ela respeitou 3103. Aí temos BPAC. Também, teoricamente, ela oferece uma oportunidade de compra, porque buscou uma LTA, pontilhada aqui em azul. Nós temos aqui o 22,59. Um eixo de W a 23,62. Então, acima de 22,59 ela ganha fôlego, ganha força. Positiva ação de fluxo, né, sem novidades. Ela neutraliza, aborta aqui a ideia de um ombro, cabeça, ombro invertido. Ela fica por conta desse suporte a 6,84. E aí a gente vai ter os índices aqui FNC. Eu tracei Fibonacci aqui, por exemplo, nem foi de forma milimétrica, né? Mas não respeitou. Vamos ver se tem algo novo, algum nível de reação na segunda-feira, né? Os drivers importantes aí, expectativa para os bancos centrais em relação aos juros. Aqui no Brasil, greve de servidores, PEC dos combustíveis. IMAT dá um sinal interessante, né? Uma sombra inferior. Se todos os índices tivessem sinais parecidos, a gente estaria bem otimista para segundo, que não é o caso. Né? A gente vê aqui, por exemplo, o IMOB fechou perto da mínima. Mas pode ser algum nível de exaustão? Pode. Índice de consumo também, ó, perdeu suporte. Fechou fora da banda de Bollinger inferior, né? Pode estar, por exemplo, como aconteceu aqui, ó, no mês de janeiro. É um movimento parecido, né? De repente inflexiona. E aí, índice de energia, que entrou na vala comum, esse setor tinha trabalhado de forma antagônica em boa parte da alta. E pode também ser uma exaustão. O volume do índice de energia, esse volume chama muita atenção. Deixa eu colocar aqui, traçar o 79, 73345. 79, 733. O volume do índice de energia ele chama atenção. Pode realmente ser uma exaustão. Fechou fora da banda. Algo parecido com o que aconteceu ou aqui nessa região. A Small 11 eu continuo vendo como boa oportunidade. A perda da LTA traz o Small 11 numa região de suporte que gerou o fundo anterior em maio, né, a 100,70 esse ponto. E o 100,70 ele chama a atenção porque bem perto disso montou fundo em janeiro. E a gente chega aqui na Petro 4. Eu não seria
Se você me perguntar, né, o que eu acho que pode acontecer com o mercado de petróleo, eu acredito piamente que ele vai mergulhar. E é muito difícil, né, o petróleo vir de 120 para 100 dólares, que é o meu pensamento, e Petrobras e as próprias ações do setor continuarem em alta. É até possível, mas é muito improvável, né? Então eu tenho aqui 29,12. Eu penso que Petrobras vai acionar um pivô de alta na perda de 29,12. Vai haver a perda da CLTA. Então, por exemplo, hoje, se eu fosse operar alguma coisa em Petrobras, eu compraria opções de venda. São as puts. Porque aí o ativo desvaloriza, você ganha. 26,41. Teve 2 ativos que eu operei no passado, que eu consegui ganhos muito expressivos, que foram em opções e juros. Eu saí com uma performance muito interessante desses 2 mercados. O que me tirou da indústria e me colocou no mercado financeiro foi um mega trade de opções da Petrobras que eu fiz no ano de 2007 e que me deu um colchão muito grande de liquidez. No ano de 2012, 11 e 12 foram operações, 10, 11 e um pedaço de 2012, operações com juros, nesse caso em parceria com o banco. A gente dividia ali os lucros. Então eu acredito nesse pivô. Se você for observar, além do pivô tem um ombro, cabeça-ombro meio escondido aqui em Petro. E estudando o gráfico do petróleo, tem sinal de topo, né? Tem sinal de topo. A perda de 116,64 pode trazer um movimento mais forte, mas aí tem topos também aqui, ó, 115,56 a média, mas assim, eu penso que esse petróleo vai mergulhar. Se eu tivesse que montar uma estratégia de guerrilha, eu faria a venda com alvo na LTA. Cara, em nenhum momento eu coloquei esses alertas aqui. Mas enfim, vamos em frente. Então, no caso do petróleo Brent, eu vejo com mais clareza a formação de topo, né? Na minha visão, a gente tem praticamente aqui uma mistura de pinça com arame, então vai descer até a LTA na minha interpretação. Ó, fez topo de novo, quer dizer, esse petróleo pode buscar aqui 107, 108 dólares no caso do Brent, o WTI 108 por ali. Então seria vendedor de petróleo. No caso do minério, eu já tenho um raciocínio contrário. No caso do minério, eu seria comprador. Eu seria comprador tanto em Vale. Professor, essa pergunta eu recebi de uma pessoa no Instagram e recebi de uma pessoa no Facebook. Professor, hoje, você acha que Vale ela atende essa sua ideia de um ativo de guarda? Olha, ela não atende exatamente a minha ideia de um ativo de guarda, mas ela pode ser uma boa exposição para quem, de repente, quer comprar uma blue chip descontada. Tem sinal de fundo, tecnicamente, né? O minério tem espaço para subir, né? Mesmo com o minério a 36, a Vale segurou a onda. Imagina se esse minério sobe. Aí ela explode. E é, naturalmente, posição de investidor estrangeiro, né? Então, uma bela ideia é comprar minério ou comprar Vale, ou Semin.
né? Inclusive fez um belo de um candle reagindo na média de 21. Então são ótimas exposições. China 11, para quem não realizou lucro ainda, eu penso que é interessante fazê-lo. A gente falou numa compra a 5,70 para vender a 5,36, em nenhum momento acionou stop aqui, depois 6,49, a perda de 6,49 stop. Então, teoricamente, nós realizamos lucro já. Quem não fez, acho que pode fazer ele colocando stop abaixo da mínima do pregão anterior. Aí, pessoal, a gente vai ver aqui Cury, ó, tá em região de suporte, a gente vai ver Melnick. É ativo que precisa de uma melhor estrutural para reagir. Local Web, né? Gerdau deixou um padrão interessante, que é uma sombra inferior, é um sinal de fundo, né? Acionando aqui a máxima 27,65 para ter uma reação importante. No caso dos juros, eu entendo que nós temos um sinal de topo e que vai ter continuidade nesse movimento, pelo menos até os 12, bola a bola aqui redondo. Dólar é uma posição desconfortável para quem está vendido, mas nós ainda estamos no lucro. Não. O dólar, ele tem uma movimentação que eu interpreto como uma porrada. Olha, essa aqui é uma mastro bandeira de baixa. Sobe com volume baixinho para continuar caindo e mergulhar. Então é a minha ideia para o dólar. O Ibova 11 eu vou fazer aqui no mini índice, no TradingView. Então, uma queda severa, né? Sem dúvida nenhuma. Ainda conserva aqui a CLTA. Né? Mas precisa reagir. Por exemplo, né? Quando a gente teve uma barra forte aqui em março de 2020, reagiu. A gente teve essa barra aqui em outubro de 2020, reagiu. A gente teve essa barra em fevereiro de 2021, mundo perdido, né? Reagiu. Então, pode acontecer isso novamente. Mas eu vou estudar uma estratégia caso não ocorra, para que a gente tenha um plano A e um plano B ou até um plano C. Né? Aqui Bova 11 a gente tem essa linha. Vou olhar o semanal aqui em Bovespa em dólares, né? Uma região de suporte. 21,558 fechou bem perto disso. Ó, aqui a mínima 21 mil dólares, né? Se aproximou de 21 mil dólares também. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, não tem sinal de arrefecimento, mas qualquer movimento aqui pode deixar um topo duplo, né? Aí fluxo para mercados emergentes. Fechou em queda, né? Lamentavelmente, demonstrava bastante força ao longo da semana. Se reagir vai ser no vazio, o caminho mais provável é a queda, se não for, vai pegar os vendidos de surpresa e aí dispara. Vamos ver as bolsas da Europa no semanal. Índice DAX, uma barra de 4,83 de queda, então alinhado com o Brasil, que significa o Eurostock 50, baixa de 4,83. Paris, queda de 4,60. O que significa isso? Provavelmente, se houver uma reação na Europa e Estados Unidos, aqui no Brasil vai acompanhar. Né? Reino Unido, na semana, 2,86. É sempre a bolsa diferente, né? Reino Unido tem as suas particularidades. A gente vê o EWZ foi detonado ao longo da semana, a 9,31, porque soma a desvalorização do Bova 11 mais alta do dólar. Pode ser uma exaustão? Pode. Aqui, por exemplo, foi exaustão, decolou. Possível. O BZQ já foi na mão contrária, subindo forte, é inversamente proporcional
ao nosso mercado vezes 2, só que deixou 2 gaps aqui, mas também deixou uma ilha, o que é um sinal altista, mas está com cara de topo. O VIX, a gente tinha um racional, ele foi materializado, acertamos de novo, e como respeitou essa LTB e deixou sombra superior, é mais provável que o VIX desça e VIX para baixo, são bolsas para cima. Então aqui no semanal, por exemplo, o Dow Jones. Ó, 4,58, alinhado com as bolsas aqui no Brasil, S&P 5,06. As bolsas Europa, Brasil, isso alinhou, né, no sentido negativo, mas alinhou. As bolsas, o que acontece, por exemplo, nas bolsas americanas? É um gap que, se o mercado começar a trabalhar em alta na segunda-feira, pode ser um gap diário, e aí, uma vez preenchido, recupera toda essa queda que nós tivemos na sessão de ontem, sexta-feira. Agora, o que me preocupa um pouco, né? Tinha um mastro bandeira em formação, abortou e deixou uma ilha. Isso não é bom. Né? Os títulos de 10 anos, qualquer sinal de topo pode realmente deixar aqui a ideia de um topo duplo com eixo aqui entre os dias 25 e 26 de maio. Por fim, né, a gente tem o índice Nikkei que deve... Aquela história. O mais natural para o índice Nikkei, né, que tem um sinal de topo, estrela cadente depois de testar resistência, e a bolsa de Xangai, que fechou em alta, né, o mais provável, ó, certinho aqui a simetria em V, o mais provável para a bolsa de Xangai e para o índice Nikkei é que elas operem em queda, reflexo do que aconteceu nos Estados Unidos, ó, e Europa. Altas aí na ordem de 2%, 3%. Mais perto de 3 do que 2, 3,52 no índice Nasdaq. Se começar alta pela China, aí o mercado vai virar. Porque aí quebra toda essa queda norte-americana, na Europa, e o mercado vira para cima. Então agora eu vou fazer os comentários aqui do YouTube. Daí eu encerro, vou com a minha família, a gente vai almoçar, depois eu vou ao cinema. E depois voltamos para assistir Corinthians Juventude. Acho que a gente vai chegar, o jogo já vai ter começado, enfim. Vamos ver aqui o que os nossos amigos deixaram nos comentários. João Vinícius, boa tarde, querido Wagner. Felizmente, Timão rescindiu o Jô. Apesar de ser ídolo, errou feio e mereceu até. Acho que o Jô forçou a saída, né? O Jô forçou a saída, porque assim... Não teve nem resistência, né, para ele ficar. E agora ficou o Júnior Moraes, uau. Se me colocar 15 dias para treinar, eu jogo mais que o Júnior Moraes e o Jô juntos. Com relação ao PT, penso que vai ser vitorioso, igual foi em 2018, ou seja, pesquisa que não retrata a realidade. O IN projeta um desenho autista, porém penso que teria Roper 109. Acredito que esse movimento seria uma semana autista próxima. Que Deus continue conosco. Sobre o mini índice... Nosso querido amigo João Vinícius, eu penso que ele precisa começar a reagir. O ponto alto mesmo seria o rompimento aqui de 113,680, mas como aqui tem um fundo a 106,500, seria o ponto que separa o joio do trigo no curto prazo. Bom final de semana para você e para a sua família. Querido César Paulo, salve Wagner, assisti o jogo ontem. Jogo épico com seu tricolor, assisti, porque eu tinha no Cartola o Mariano, Nacho Fernandes, Nacho Fernandes e Hulk, e também o Cano. Eu pontuei bem, fiz quase 100 pontos no Cartola na última rodada. Foi o melhor jogo do brasileiro, um jogaço mesmo, o Fernando Diniz é um excelente treinador. Falando do mercado, o mundo todo está vermelho, acredito que o Infut vai chegar na casa de 106k. Como eu havia comentado em vídeo semana passada, está de parabéns, se acertou. EWZ abriu um gap de baixa monstro, aí ele pede, você está correto também, ele pede alguns ativos aqui, nós faremos com muito prazer. Então o primeiro deles é a Apvida. Apvida iniciando um movimento provável de recuperação ao romper 6,36 e ganha fôlego acima do fundo anterior a 6,35. Está bem distante da média de 21, vale compra total aqui na minha visão. Agora,
Se você me perguntar se eu prefiro, por exemplo, a Apivida ou o Redor, eu prefiro o Redor de olhos. Se tivesse 1 milhão para colocar nas duas, eu colocaria 1 milhão em Redor. Né? Agora, se tivesse que comprar ou vender a Apivida, eu compraria Redor. A mesma coisa de você... Aquilo que eu estava comentando do carro, né? Você vai comprar um carro de 1 milhão, ele está 400 mil. Está valendo 40% do preço justo, né? A empresa está comprando tudo. Ah, mas quando ela compra, ela se endivida. Mas são compras técnicas, já tem o padrão da alavanca aqui. O grande barato de Redor é que acima de R$ 38,00 não tem resistência até os 54, né? Aí nós temos Sula 11. Sula 11 aqui na tela. Sula 11 parece o gráfico de Redor, tanto que houve um negócio entre as duas, né? O meu filho tem a brincadeira do tanto faz, né? Aqui acima de 28,16 projeta 35. Talvez tanto faça, mas eu preferiria a Redor. Tanto que a Redor comprou a Sul América, né? Mas o gráfico realmente parece um espelho. E Porto Seguro, eu sempre que eu posso fechar seguro de vida, seguro de carro, de tudo, eu fecho com a Porto. Mas às vezes, cara, às vezes o preço da Porto é o dobro, né? Então, por exemplo, eu andei fechando alguns seguros aí com a Mafre. Eu fechei alguma coisa também com a Allianz. Ou Allianz, né? Então, Porto Seguro, por exemplo, eu não compraria no momento. O gráfico não me agrada, é um gráfico confuso. Aquela história, entre a compra e a venda eu compraria, mas não seria uma opção para mim. Não tem sinal técnico, não tem fundamentos descontados. Lucas Monken, bom dia, professor. Podia fazer um estudo do ETF Jogo 11? Claro, sempre trazendo ativos novos aí para nós, nosso amigo Lucas. Farei agora mesmo com o maior prazer. Jogo 11. Eu não conheci o ativo. Eu já tinha estudado ontem, né, porque eu gravei o programa, se tive que abortar. No semanal, ponto que aciona a compra 63, então acionou no semanal, fechou acima da média de 21. E nós temos no diário um zigue-zague ascendente. Quer dizer, tem vários motivos para comprar esse ativo. Uma boa alternativa aí, controversa. Obrigado por trazer. E tem aquele padrão do avião, né? Ombro, cabeção invertido, vários motivos para comprar. Fábio Pereira Barreto, professor, sou seu aluno no curso Top Trader 4.0 2016. Na época da Infomania ainda. Uma vez eu lembro que eu estava lá na Infomania dando treinamento, eu conheci pessoalmente lá o Thiago Nigro, primo rico, dividimos lá um estúdio de transmissão. Daqui a pouco eu vou assistir aqui a Pergunte ao Vampeta, eu gosto. Desde então eu acompanho todos os dias seus vídeos e redes sociais, eu fico muito honrado. A Top Traders, né? Eu não julgo ninguém, eu não sou juiz nem Deus, mas você vê esses caras aí com 100, 150, 180 mil seguidores, boa parte é mérito, mas boa parte eles compram os canais também, eu diria que 70, 80% compra-se os canais. E também tem muita gente aí, pessoal, investe 100, 200 mil reais em tráfego por mês para conseguir um número volumoso de seguidores, né? Aí quando lança o produto, o faturamento é pífio. Por quê? Porque não são pessoas engajadas, né? Na Top Traders nós somos uma comunidade humilde, pouco numerosa, mas engajada e com pessoas que nos acompanham há muito tempo. Isso é muito bom. Me estimula aí todos os dias. Inclusive está no Telegram, maravilha! Ele diz ali, não tive tempo de agradecer e parabenizá-lo pelo curso que você fez gratuito durante a pandemia. Muito obrigado, foram mais de 9 mil alunos, tiveram as suas vidas financeiras transformadas, né, como diria o poeta. Aí o que ele está falando? Ele está comprando gradual Cash 3, o que o senhor acha? De forma profissional, orienta alguns clientes de indústrias alimentícias em suas fixações em açúcar, olha que legal. Então ele deu o código no TradingView, então eu vou fazer Cash 3 primeiro. Olha que bacana, Fábio Pereira Barreto, nosso querido amigo. Então vamos ver aqui primeiro o Cash 3. Cash 3, ela se enquadra na minha visão, naquela ideia de Neogrid, Aeres, Amer 3, de um ativo que se você for comprando gradualmente, provavelmente você vai ter um grande ganho
no médio prazo. Só que tem que ter consciência dos riscos, né? Não façam termo nesse tipo de ação, né? Ficar alavancando. Uma outra ação é a Amar. Ó, tem um perfil bem parecido, provavelmente vai dar muito certo para quem entrar e puder manter o capital. Então o Cash 3 eu penso que é isso. É uma ação que deve trazer um resultado muito bom, mas vai ter que ter paciência. Agora, tem o risco. Então, por exemplo, Cash 3, Amer, Amar 3, Neogrid, Aeres, você deve ter um bom resultado no médio prazo. Uma ação como o Oi, por exemplo, eu já não acredito. Como eu tenho dúvidas, por exemplo, em relação a uma outra ação que eu não compraria, é a Cielo. Né? Ainda mais longe do fundo. Mas entre todas, por exemplo, agora entre Cielo e Oi, eu compraria Cielo. Tem o Mastro Bandeira aqui. Não. Aí o que ele fala? Sobre açúcar, em minha análise eu vejo uma grande consolidação entre 20,50 e 18,45, mais ampla considerando o fundo 17,58. Está correta a minha leitura de um rompimento de 18,45, o preço poderá testar 17,58. Daí ele pede Raiz 13, CMTO, Jalles Machado e Cosan. Ó, praticamente a gente fazendo aqui setor de varejo e de açúcar, né? Então, o que eu penso aqui sobre essa ação? Sobre o açúcar em geral, né? Os pontos, para mim, aqui eles aparecem um pouquinho diferentes. Eles aparecem aqui, ó, como 17,56, 18,30. O que parece, pela magnitude dessa barra, Fábio, é que haverá perda de 18,82 e a busca por essa LTA. Se perder a LTA, projeta 18,30. A perda de 18,30, aí sim projeta 17,56. Eu acredito que venha na LTA e que segure por aqui. Minha visão. Ok? Aí fazendo os estudos de ativos relacionados, né, que o nosso querido amigo pediu. O primeiro é Raiz 3. Que é a Raiz 4, né? Na verdade, né? Raizen, né? Aparentemente tem mais espaço para cair. Talvez mais uns 2 ou 3%. Agora, se houver um rompimento de 5,37, aciona fundo. Em especial se romper o fundo anterior em 5,42. Está longe da média, está bem perto de inflexionar, na minha visão. SMTO 3, que é São Martinho. São Martinho perdeu uma LTA importante. Se voltar a trabalhar acima de 45,40, forma fundo. Caso contrário, o próximo objetivo, 43,14. Aí nós teremos Cosan e Jalles Machado, né? Jalles Machado é já o 3. Né, Jalles Machado tem um engolfo, então já tem um sinal de fundo, provavelmente vai decolar. Só que dificilmente vai decolar sozinho, então essas ações em geral devem flexionar. Mas se você me falasse, olha, qual que tecnicamente é a ação mais pronta nesse momento para uma compra tal? Jalles Machado. E aí, Cosan. A Cosan também tem um sinal de fundo importante, porque ela respeitou o topo anterior a 19,50, fez mínima 19,39, acima da máxima desse spinning top 20,02 aciona fundo. Certo? E por fim, vamos falar do milho. O milho tem muito espaço para subir ainda, pelo menos até 97,25. É isso. O Bitcoin, mais do mesmo, testa esse suporte anterior aqui a 28 mil dólares. Se começar a reagir, pode até ser um sinal de uma abertura positiva na segunda. E aí fica ali as opções, né, como eu sempre comento, do BitH11. Para quem não tem uma conta em exchange, tem uma simetria mais favorável à compra, na minha visão, e nós temos o hash. Então o Bitcoin hoje simplesmente ele segue o fluxo, não tem nada de antagônico, contrário a mercado e tal, como acharam que poderia ser o dólar, por exemplo. E ainda respeito uma LTA aqui no caso do Hash 11.
Então, saúde e paz a todos, pessoal. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Qualquer novidade eu me comunico através do Instagram, seja live, stories ou mesmo do Telegram. Muito obrigado, um excelente final de semana. Valeu!